Olá, sou a professora Maria Bethânia Platzer, estou vinculada ao programa de pós-graduação em processos de ensino, gestão e inovação da Universidade de Araraquara, Uniara, no estado de São Paulo. Bom, abordarei uma discussão sobre leituras. E aí o título para esta fala é o seguinte: práticas de leitura, para quê? Alguns apontamentos. Então, trago aqui algumas reflexões sobre as práticas de leitura, em especial pensando no trabalho docente, nas práticas de leitura e o papel do professor, o papel da professora nesse contexto. Para fazer os apontamentos aqui propostos, eu gostaria de iniciar apresentando de uma maneira breve a minha trajetória, o meu envolvimento com a temática sobre práticas de leitura. Então, eu sou graduada em pedagogia e lá no início da minha formação acadêmica, eu me envolvi com a iniciação científica e desenvolvi uma pesquisa que teve a duração de 3 anos e focava a temática ensino de língua portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, eu fui tendo contato com discussões sobre produções de texto, leituras, e entre as várias possibilidades de olhar para essa questão do ensino de língua portuguesa, eu fui focando na temática em especial da leitura. Assim, inicia a minha trajetória discutindo as práticas de leitura lá na graduação e que foram se ampliando durante o mestrado, também na área de educação, e o doutorado, também na área de educação. E sempre ciente do quanto nós estamos estudando, pesquisando, e nesse processo vamos nos envolvendo e vamos percebendo a necessidade de estudos que são contínuos. Então, é uma trajetória no campo da educação e que tem esse diálogo em especial com as práticas de leitura, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa trajetória, desde a graduação, eu também fui me envolvendo na vida profissional e atuando como professora na educação infantil e como professora em cursos de formação de professores, entre eles a pedagogia. É nesse processo, tanto das pesquisas, envolvida aí com estudiosos, com autores que discorrem sobre práticas de leitura, e também na minha atuação como docente, como professora e orientadora de trabalhos nessa área, que eu tenho ampliado, intensificado os olhares para a temática aqui abordada. Então, envolvida também em eventos, publicações e participações em grupos de pesquisa, entre eles o GEPALI, que eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo GEPALI, partilhando essas vivências, essa trajetória, com o foco em meus estudos, que é o foco sobre as práticas de leitura. Pois bem, vamos pensar então no próprio título dessa fala, práticas de leitura, para quê? Como nós podemos pensar a temática leitura? Quais são as possibilidades de olhar para essa temática? Nós sabemos que são inúmeras as possibilidades. Nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nós podemos investigar as leituras a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes enfoques.
Aqui eu trago alguns enfoques, né, algumas perspectivas, pensando nessa trajetória, né, nesse envolvimento que está, lógico, em processo, né, sempre acontecendo em relação aos estudos sobre a temática. Bom, quando a gente pensa, né, nas leituras, nós podemos pensá-la, né, pensar, melhor dizendo, na leitura, né, nessa relação leitura-mundo, né, palavra-mundo, mundo-palavra, leituras escritas. Então, eu trago aqui um recorte do livro do Mangel, Uma História da Leitura, que consta o seguinte: todos nós lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler quase como respirar, é nossa função essencial. Se nós pensarmos, né, nessa leitura, temos aí uma leitura de mundo, né, uma leitura numa perspectiva ampla. E essa perspectiva que embasa também as discussões que aqui eu trago. Todavia, ciente, né, que o foco dos meus estudos é na leitura da palavra escrita, mas uma leitura que está vinculada a essa relação mundo-palavra, palavra-mundo. Né? Nós estamos aqui traçando considerações sobre a escrita, né, essa leitura da palavra escrita, mas a necessidade, né, de uma compreensão, de uma interpretação, de uma contextualização, de uma relação, né, que está aí vinculada a inúmeros sentidos. Bom, eu tenho, né, abordado as leituras nessa perspectiva de práticas. Né? Que práticas de leitura são essas? São leituras, são práticas que acontecem em diferentes espaços. Né? Há uma diversidade aí de aspectos que envolvem a leitura. E nós precisamos enxergar a leitura nessa perspectiva de práticas, dessas inúmeras práticas. Entre os autores que embasam as discussões, né, que eu realizo, está Chartier, e em uma de suas obras, intitulada Cultura Escrita, Literatura e História, o autor afirma o seguinte: na história da leitura, se pensarmos na leitura como uma prática, há, a cada dia, milhões de indivíduos que realizam milhões de atos de leitura, que podem ser diversos, como diversos são seus sujeitos. Que interessante, né? Enxergarmos a leitura nessa perspectiva, né, de prática. Há milhões de indivíduos realizando milhões de atos de leitura, que são diversos, como são diversos os seus sujeitos. Então, nós podemos, né, afirmar o seguinte: leituras, nessa interrogação do para quê, nos traz, né, uma afirmativa de que é uma interrogação com várias reflexões. Né? Para que lemos? Para que refletirmos sobre leituras? Para que, né, estudarmos, pesquisarmos as práticas de leitura? Uma interrogação, né, para quê, que nos permite inúmeras reflexões. E que aqui, né, eu trago 3 aspectos, né, que eu considero interessantes, viáveis para abordar nessa apresentação. São eles: as nossas vivências como leitores, docência e leituras, desde a formação até a atuação docente, e olhar para as leituras dos nossos alunos, das nossas alunas, no cotidiano, em diferentes espaços, entre eles os espaços escolares. Vamos, então, né, abordar inicialmente essa interrogação, né, da leitura, né, das leituras. Para quê? Pensando nas nossas leituras.
faço aqui um convite a vocês, né, que estão acompanhando essa aula. Um olhar para as nossas próprias práticas de leitura. Práticas, né, que podem ter iniciado na infância, né, que estão relacionadas com o nosso contexto familiar, com as nossas vivências escolares. Quais são nossas memórias como leitores? Né? Quais são as memórias que nós temos em relação às nossas práticas de leitura? Quais as razões, né? Para quê? Quais as razões que nos levaram a ler, que nos levam a ler e por que, né, leremos? Então, né, podemos pensar aqui, juntas, juntos. Lia, leio, lerei. Para quê? São, né, diferentes possibilidades, diferentes razões que estão vinculadas, né, à nossa história, aos nossos interesses, aos nossos anseios, aos nossos momentos. Então, podemos ler para conhecer, podemos ter experiências, vivências de leituras realizadas como deveres, leituras realizadas para que possamos nos informar, alcançar algo, né? Alcançar um objetivo, alcançar um conhecimento. A leitura como fruição, como aprendizagem, como aproximação. Quantas práticas de leitura podem nos aproximar de pessoas, né? Podem nos aproximar, nos aproximam de histórias, de experiências, e nos aproximam também do outro. A leitura como uma possibilidade de autonomia, a leitura como uma condição para acalmar. Então é interessante, né, nesse movimento de refletirmos sobre as leituras, sobre as práticas de leitura, em especial na condição de educadores e educadoras, olharmos para as nossas leituras. Assim faço esse convite, né? As práticas de leitura, minha história, né? Betânia, como leitora. A história de cada um que aqui está acompanhando essa aula. Uma história marcada por vivências, por experiências, por lugares, por situações, por sentidos que são diversos, que são inúmeros e que marcam realmente a nossa trajetória. Né? Partilho aqui algumas práticas de leitura que acompanham a minha trajetória, né? E convido vocês a realizarem também esse exercício, né? De olhar para as trajetórias, as vivências como leitores. A Ecleia Bose, em um de seus textos, né, ela afirma o seguinte: na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Então, nas nossas práticas de leitura, olharmos para as nossas histórias, para as nossas vivências, né? Esse exercício mesmo de trabalhar com as nossas memórias. Esse é um movimento muito interessante para a nossa condição, né, cidadã, mas em especial pensando na nossa condição de professoras, de professores, que têm, entre tantas tarefas, né, a responsabilidade de formar leitores, de contribuir para a formação de leitores. O quanto as nossas histórias, elas podem ser significativas, elas são significativas e podem contribuir para o nosso próprio exercício, né, como docentes. Pois bem, além, né, dessa perspectiva, um outro ponto que eu gostaria de destacar, né, como eu havia comentado, são 3 elementos centrais que eu organizei para partilhar aqui, né. O segundo elemento é focar justamente, né, nas leituras para quê, pensando na formação e atuação docente. Quem são esses profissionais? Né? A sua formação, a sua atuação, né? O trabalhar com a leitura
com as práticas de leitura, também nos levam a pensar na formação de professores, né? E na própria atuação desses profissionais, nesse exercício de refletir, né? Para quê? Né? Durante a formação, durante a atuação, que práticas são essas de leitura? Novamente, eu trago aqui o conhecer, o dever, o alcançar, o informar, possibilidades de autonomia, de fruição, entre outros elementos, né? Então, fazendo uma articulação com a nossa própria história de vida, né, e com a nossa formação profissional, com os nossos saberes docentes, como a autora Selma Garrido Pimenta, em uma das suas obras, nos faz refletir sobre os nossos saberes, né, sobre os saberes docentes, elencando aí, né, os nossos saberes de experiência, os nossos saberes, né, vinculados ao conhecimento e também os nossos saberes didáticos, os nossos saberes pedagógicos. E esse olhar, né, para as nossas próprias leituras e o compromisso, a responsabilidade que nós temos na formação de leitores. Leituras para quê? Paulo Freire, que é um autor que nos convida também a refletir, como eu trouxe no início, né, essa leitura de mundo, essa relação da leitura palavra-mundo. Em uma das suas publicações, ele afirma o seguinte: eu acho que tanto os estudantes quanto os professores, né, temos de ler mesmo, temos de ler seriamente, mas ler, isto é, temos de adentrar, né, de nos adentrar nos textos. Então, essa responsabilidade que nós temos como profissionais, né, e que nós ouvimos durante a formação inicial, na formação continuada, né, do compromisso, do papel que assumimos, entre outras tarefas, mas quando estamos tratando aqui do ensino, né, da leitura, das práticas da leitura, nós precisamos pensar, né, em estratégias, em metodologias que sejam coerentes, que sejam adequadas, que favoreçam a formação leitora dos nossos alunos. Mas, né, esse favorecer exigirá, sem dúvida nenhuma, que o próprio professor faça esse movimento também de refletir sobre as suas próprias leituras, compreender os seus objetivos como leitor, para então pensar na formação de seus alunos. Em uma das pesquisas que realizei, com graduandos e graduandas de pedagogia, uma pesquisa que foi publicada em 2018, perguntei a esses futuros pedagogos, essas futuras pedagogas, sobre suas práticas de leitura, sobre suas vivências, e são várias respostas interessantes, que nos fazem pensar na formação leitora desse profissional e o quanto ele precisa se enxergar, nessa condição de leitor, olhar suas possibilidades, a necessidade de intensificar, de ampliar, e aqui eu partilho algumas respostas desses graduandos, dessas graduandas, durante a pesquisa realizada. Por exemplo, alguns textos lidos na faculdade são difíceis, mas sei que são importantes. Essa foi a fala de uma das participantes. Gosto de ler revistas, gosto de ler sites de notícias na internet. Então, são vivências que acontecem, e que precisam estar presentes nesse processo de formação, e com certeza, uma intensificação, uma ampliação, possibilidades para enxergar o seu papel, como formador de crianças, de jovens, e numa perspectiva de práticas de leitura que sejam significativas. Bom, chegamos ao terceiro ponto, considerei, então, inicialmente, olharmos para as nossas histórias como leitores, como leitoras. Num segundo momento, pensarmos especificamente na formação e atuação de professores que têm entre
vários papéis, né? Há aqueles que assumem, né, o exercício, aí, a tarefa de focar especialmente na leitura, né? E agora, né, nesse terceiro momento, eu gostaria de enfatizar novamente com o questionamento: leituras para quê? Focar nos nossos alunos e nas nossas alunas, entendendo as suas vivências, as suas histórias, as suas práticas de leitura. Sabemos que a educação é um direito, né? Entre esses direitos que estão presentes na nossa própria legislação educacional, está, né, o acesso, o domínio da leitura e da escrita. Então, desenvolver, né, com os nossos alunos práticas de leitura, né, atividades com leitura, é algo fundamental. É um direito desse nosso aluno e um direito que nos permite pensar em possibilidades para que isso possa acontecer. Então, é o professor como leitor, é a professora como leitora, desde a educação básica até aquele profissional que atua no ensino superior. Né? E também, né, entender quais são os interesses, quais são as razões, as motivações que levam esses alunos, essas alunas, a desenvolverem suas leituras. Né? Conhecimentos, deveres, informações, desenvolvimento da autonomia, aproximações, né? São razões diversas. Interessante também, entre essas razões, eu tenho focado muito nos estudos, nas pesquisas desenvolvidas sobre a leitura, né, sobre as práticas de leitura, nessa questão da aproximação, né, aproximação entre as pessoas, a afetividade, né, os vínculos que a leitura possibilita, como uma forma também de mediação. Né? Bom, ler e escrever. É importante nesse processo ouvirmos nossos alunos, né? Ouvirmos as crianças, os jovens, sobre os seus anseios, os seus interesses, as suas dificuldades, os seus desafios. Trago aqui tanto uma imagem que foi utilizada na minha tese de doutorado, e também trago uma imagem de um dos livros do Tonucci, e essa imagem é muito interessante, que são duas crianças e dialogando, né? Se existimos, nós também fazemos parte. Né? E na imagem que eu usei na tese de doutorado, muitas vezes, né, os adultos falando pelas crianças, quando as crianças, né, os jovens, têm condições de externalizar, de partilhar suas vivências, seus interesses, né, em relação também a essa temática que é a leitura. Bom, nessa perspectiva, então, de se trabalhar as leituras para quê? Focando nos nossos alunos e nas nossas alunas, né, durante essa pesquisa em especial que eu realizei, né, no doutorado, eu pude investigar, né, a relação de crianças de aproximadamente 10, 11 anos de idade em relação à leitura, né? As vivências, melhor dizendo, dessas crianças em relação à leitura. Como ocorrem, né, os encontros entre os objetos de leitura e seus leitores, quais as expectativas, os interesses, as necessidades dessas crianças, né? Quais são as modalidades de leitura que são escolhidas, né? E como, né, essas práticas elas vão sendo mediadas por outros leitores. Bom, a autora Norma Sandra Ferreira, em uma das suas obras, ela afirma o seguinte: longe dos bancos escolares, crianças movidas por diferentes intenções, desejos e necessidades, gestam inúmeros modos de ler e de escrever, que por ocorrerem em espaços diversos, numa multiplicidade de materiais e suportes de textos,
de procedimentos e de regras produzem sentidos muito mais diversos do que pensa e acaba legitimando a escola. Então, por isso que é muito importante nós ouvirmos essas crianças e esses jovens, vivenciarmos, compreendermos quais são as suas práticas, quais são as suas histórias, né? Numa concepção que nós estamos trabalhando aqui de leitura mais ampla, né? Leituras que ocorrem em diferentes espaços, diferentes tipos de leituras, diferentes propósitos, diferentes objetivos. Né? Essas crianças trazem suas vivências, as suas histórias, com seus familiares, com outras pessoas, em espaços para além da escola. E o quanto é interessante a escola conhecer, reconhecer e, ao mesmo tempo, né, intensificar, ampliar, possibilitar outros tipos de leitura, né, nesse processo formativo. E aí eu enfatizo que isso, tanto quando nós pensamos nas crianças, né, nos jovens, mas também nos próprios cursos de formação de professores, né, olharmos para esses futuros profissionais da educação e também investigarmos, né, explorarmos quais são suas vivências, quais são suas histórias, né, em relação à leitura, para a partir daí, né, podermos reconhecer, né, e trabalharmos com suas leituras e outras possibilidades, né, essa ampliação. Então, esse trabalho também profissional, desde a educação básica até o ensino superior, de escuta, é muito importante. Né? De escuta, de diálogos, né? Professor com os estudantes, entre os estudantes. O que nós sugerimos? Que o professor investigue com base em diferentes dinâmicas, que sejam dinâmicas realizadas de forma planejada, sistematizada, as leituras realizadas pelos estudantes em seu dia a dia. Né? E aí eu trago algumas sugestões para que a gente possa desenvolver isso lá na infância, né? E que possamos também trazer isso, né, na formação de futuros professores, mas adequando, lógico, às diferentes fases. Né? Rodas de conversas com as nossas crianças, por exemplo, investigando, né, suas trajetórias, suas experiências com a leitura, dramatizações, entrevistas, produções de textos, né, escritos também, são maneiras, né, de escutarmos, de dialogarmos, de vivenciarmos essas histórias. Bom, avançando aqui nas discussões, né? Leituras para quê? Há uma diversidade de textos, narrativas, poemas, quadrinhos, reportagens, listas, convites e tantos outros, né? Mas que nós precisamos ter clareza quais são os objetivos, o para quê, né? Encontrarmos estratégias para trabalhar com essa diversidade. Escutamos nossas crianças, escutamos nossos alunos, de um modo geral, e, ao mesmo tempo, né, propomos atividades, propomos vivências com a leitura de forma sistematizada, de forma planejada. Né? Quando lemos, né, quando propomos leituras, é sempre importante termos em mente, né, quais são os propósitos, ler com, ler para, leituras que podem ser individuais, leituras coletivas, aproximações, diálogos, relações com diferentes personagens. Vamos viver as leituras, o nosso aqui e agora, né? Promovendo práticas que sejam significativas, tanto na formação de futuros profissionais, como também na formação de crianças e jovens. Essas práticas, né, precisam, conforme pontuei, precisam ser práticas significativas e nós precisamos, né, favorecer esses espaços e ações que sejam diversas, né, mobilizar, né, o nosso aluno, a nossa leitura, o nosso aluno, a nossa aluna para essas leituras.
né? Esse é um processo contínuo, nós estamos, né, continuamente estudando, pesquisando, aprendendo, olhando para as nossas próprias práticas. Esse é um exercício muito importante que eu ressalto aqui, né? Olharmos para as nossas próprias práticas, entendermos, né? Buscarmos compreender, melhor dizendo, essa trajetória para que possamos, né, instigar nossos alunos, permitindo que eles também vivenciem as suas histórias, né? Então, essas são as considerações, né? Esses são os apontamentos que eu partilho, com uma temática que é extremamente complexa, que é possível ser estudada a partir de diferentes perspectivas. O caminho que eu encontrei, né, foi esse, um caminho que exige estudos contínuos, reflexões, de alguém, né, que pesquisa o tema, é professora, né, e acredita muito, né, no valor da leitura, das diferentes práticas e no papel da educação e no papel da escola. Que foram algumas referências, né, que eu fui citando no decorrer da minha fala. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder dialogar sobre a temática, em especial ao grupo GEPALI, né, por essa condição de ser integrante do grupo e também poder refletir continuamente sobre, em especial, as práticas de leitura. Muito obrigada.